Vamos lá, vamos começar o shiur de hoje. Estamos no capítulo 2, na página 46. Então, na prática, nós vimos... Se fecha, desculpa abusar, pode fechar a porta? Então, diz o seguinte, começa com uma pequena introdução. Na primeira parte deste capítulo, o autor relaciona 7 qualidades que a pessoa em quem se depositou confiança precisa ter para poder verdadeiramente merecer a confiança do trem. Ou seja, na prática, por que eu vou confiar em alguém? Esse alguém, para que eu confie nele, tem que ter o quê? Algumas características. Por exemplo, um exemplo bobo. Você confia num determinado profissional. Você contrata ele ou chama ele para fazer um serviço, seja como for. Aí ele te fala, chá comigo. Você deixa tranquilo com ele? Depende. Se ele te inspira confiança, sim. É uma realidade. Cada um de nós, quantas vezes vamos no médico, o encanador, o borracheiro, o mecânico, sei lá, qualquer coisa que seja. Alguém que te inspira confiança, seja pelo que for. Então, nesse caso, o que acontece? Se ele te inspira confiança, você acaba confiando nele. Isso é o normal, é a regra, como se chama, na vida da gente. Então, nos ensina aqui que tem 7 características que ele tem que ter. Isso na primeira parte do capítulo. Na segunda parte do capítulo, o autor cita diferentes versículos para descrever que apenas Hashem possui todas essas 7 qualidades. Ou seja, na prática, em quem precisa confiar? Em Hashem. Por quê? Porque tem esses 7 versículos que nos ensinam isso. Porque na prática, esses versículos nos provam que somente Hashem tem essas características. Consequentemente, eu não posso confiar em ninguém. Porque na prática, a pessoa tem que ter essas características para que, por assim dizer, ele mereça que eu confie nele. Portanto, somente faz sentido depositar nossa confiança em Hashem e em mais ninguém. Contudo, o ser humano faz, muitas vezes, confia. Quando vai investir, vem como chama, o gerente do banco, o corretor de investimentos, e ele te diz, confie, esse papel é muito bom, ou esse, como chama, esse investimento, essa aplicação é boa. Mas na prática, muitas vezes, o que deveria ser, não é. E ele não é tão ético que te recomenda o melhor investimento, te recomenda o investimento que tem mais retorno para ele. Ou seja, o melhor investimento para ele, não para você. Por quê? Porque ele está olhando qual é o rebate, eventualmente, que ele pode ter, ou qual é o benefício que ele tem, ou as metas que ele tem que cumprir. Por isso, a gente, como chama, gerente bancário, muitas vezes, ele tem metas. Então, você vai pedir um favor para ele e você sai comprando um monte de produto que você não precisa para nada. Mas, me ajuda, eu te ajudo, me ajuda com a meta, como expressões comuns. Então, vamos lá. Primeiro, quais são as 7, como chama, qualidades de confiabilidade? Estamos aqui, início do capítulo 2, página 46. Então, o autor inicia este capítulo enumerando essas 7 qualidades. Então, há 7 fatores que permitem que uma pessoa que confia, deposite sua confiança em outra criatura, um amigo, um profissional, em quem for. Quais são essas 7 características? Um amigo deve demonstrar que se preocupa verdadeiramente com o outro. Ou seja, o que a gente diz um pós-venda. Alguém te contou que está com um problema. Quantas vezes realmente você pegou o telefone para perguntar como está indo esse problema? Um exemplo. Quando você se preocupa com ele, isso o que diz? Inspira confiança. Se alguém vem no teu consultório, ou hoje em dia por Zoom, você toma notas depois ou durante a sessão de algumas coisas. Você revisa as notas antes da próxima sessão. Você não vai ficar confiando na tua memória que ele te diga o que ele falou na vez anterior. Ou sim?
tem notas. E por que tem notas? Porque são coisas importantes que você precisa, às vezes, se lembrar, ou algo que é sério, né? Você precisa... Não, é que nem quando você vai no consultório do médico. O médico anota o resultado dos exames de sangue e os sintomas que você falou e qual a medicação que ele te deu. Quando você volta na próxima, ele vê a ficha, ele se lembra e entende o quadro e ele toma as notas devidas que para ele são fundamentais para lembrar na próxima consulta, certo? Por quê? Porque dessa maneira você inspira a confiança do paciente. Puxa, ele lembra de mim. Ele me tem presente. E tem as notas. E talvez o mais apropriado, ele leu essas notas antes da consulta. O que significa o quê? De fato. Não pode ter conflito de interesse. Não somente não pode ter conflito de interesses, mas primeiro ponto, você quer que a pessoa se importa com você. Sim. Ele está preocupado com você. Se ele está preocupado com você, ele já te inspira confiança. É simples. Na hora que eu não me importo com você, você diz, o cara não está nem aí, certo? É que nem o cirurgião entrou na sala, era para operar como chama, o rim direito e ele operou esquerdo. Ah, não se preocupa, aproveitei, não vou te cobrar, já está no plano. Você sai de lá pensando o quê desse cirurgião? Entendeu? Já, na prática, isso daqui é uma questão que não te inspira confiança. Ele pode ser um grande cirurgião, mas então, primeira coisa, você tem que te inspirar essa confiança. E isso é através da quê? Da preocupação que ele manifesta, que ele sente um pelo outro. Então diz, primeiro fator, um amigo deve possuir os traços de caráter de compaixão, empatia e amor. Que é o que leva a um se preocupar por outro. Por que o pai se preocupa com o filho? Ô filho, como foi teu exame? Alguém te fala, passei mal. Puxa, como você está se sentindo? Esse é o cara que se importa com você. Tem o cara que, um exemplo, passou na sinagoga, justo esse dia o Arthur não veio. Arthur, passei na sinagoga, não te vi. O que foi? Está tudo bem com você? Que bacana. O cara sentiu minha falta, o cara se preocupou, se importou comigo. Agora, o cara que nem percebeu, nem sentiu falta, isso acontece muitas vezes. A gente vê isso na realidade, no dia a dia. Isso é uma característica que a pessoa tem ou não tem. Perceber a presença ou a ausência do outro. Isso cria, como diz aqui, empatia, vai criando esse vínculo. Ao saber que um amigo tem compaixão e empatia por ela, então a pessoa depositará sua confiança nesse amigo e terá paz de espírito por confiar nele em todos os assuntos que ele compartilha com o amigo. Ou seja, na hora que eu te conto alguma coisa e vejo que você me presta atenção, hoje em dia você fala com as pessoas e as pessoas não estão te prestando atenção. E a pessoa não te ouve. Ele te deixa falar, mas não está te ouvindo. E isso daqui é algo comum, lamentavelmente. O cara está com seus problemas. Fala. É um exercício difícil prestar atenção. É muito difícil. E tem pessoas que não. Você fez um comentário e o cara se lembra que você fez esse comentário. Porque ele repara, ele prestou atenção em você. Por exemplo, alguém me deu uma dica, eu uso isso muito no meu trabalho. Eu não recebo alguém na minha mesa de trabalho. Eu recebo na poltrona do lado. Eu não sou terapeuta, que eu tenho que receber a poltrona. Aliás, por que terapeuta recebe na poltrona? Por quê? Porque enquanto o cara fala, ele dorme tranquilo, confortável. Aí, de repente, pergunta, e por quê? E aí continua dormindo. E outro já tem motivo para mais 15 minutos. Na realidade, quando eu me afasto da mesa, eu tenho condição de pôr o foco de atenção na pessoa que veio falar comigo.
eu presto atenção nele. Na minha mesa tem um monte de coisas de trabalho que distraem minha atenção. O computador, algumas anotações, um bilhete, alguma coisa. Sempre tem algo que te chama a atenção e te distrai. Por exemplo, o celular. O meu celular está, por exemplo, as pessoas me veem às vezes na sinagoga com celular. Eu estou estudando ou rezando no celular às vezes, mas, por exemplo, agora está no modo que ele não pega mensagem, não entra WhatsApp, não entra nada. O que chama não perturbe. Aquela facilidade que tem esse recurso. Por que esse recurso é importante? Para mim, pelo menos, eu admito. Quando te entra uma mensagem, você não consegue não ver. Ele te aparece em 2 linhas lá em cima, mas aí isso daqui é pior que chamado da esposa. Automaticamente você vai olhar, a ver do que se trata. Porque é curiosidade. Puxa, talvez me entrou algo importante aqui me avisando que ganhei a Mega Sena que não joguei. Mas a realidade é essa. Talvez é aquela notícia importante. Que 99,99% das vezes não é importante coisa nenhuma. E na prática, o Yetzirará funciona assim. Então, como você evita? Diretamente, coloca no perturbe. Acabou. Ou seja, você, para quê? Para você ter a atenção plena. Mas vemos na prática, tem pessoas que você vê, o cara está fazendo tefilá, na Amidá, ou em qualquer outro trecho, teoricamente ele está concentrado, conversando com Deus, fazendo louvores a Deus. Você vê que ele chacoalha as asas dos anjos, pegou, como diz, os anjos pelas asas, mas de repente ele... alongamento. Onde está a cabeça dele? Está na tefilá? Não. Porque o foco dele está em outro lugar. Ele está lá fazendo de conta. Não estou criticando quem reza dessa maneira, a conexão dele com Deus. Estou falando o conceito de foco. De foco. E o foco, isso que diz, simplesmente o primeiro fator para inspirar confiança. Imagina você vai no consultório médico, você começa a contar para o médico os teus sintomas, ou para o terapeuta os tsures, e ele está de repente olhando o celular, está fazendo um joguinho, qualquer outra coisa, não tá te prestando atenção. Como você se sente? Que confiança isso te inspira? Pode ser um grande professor, pode ter a maior habilidade, mas você está com receio. Será que vai me operar o rim direito em vez do esquerdo? Já. Isso daqui é uma questão que a gente tem que saber. Então, a pessoa que sabe que seu amigo realmente se preocupa com ela, e aqui a palavra realmente deveria estar frisada, que realmente se preocupa com ela, sentir-se-á confiante de que esse amigo atenderá qualquer pedido que ele fizer. Ele está sintonizado, está sincronizado, está, como a gente diria, on the same page. Está na mesma página, há uma identificação, empatia. Contudo, apenas compaixão não basta para criar confiança na pessoa com a qual ela se preocupa. Ainda que o amigo se preocupe muito com essa pessoa, é possível que o primeiro não lhe dê a devida atenção. Aquilo que falamos agora, tem que se preocupar e dar atenção, já tenho que prestar atenção a ele. Além disso, o amigo pode ter preguiça quando chegar o momento de realmente ajudar a tal pessoa. Portanto, a pessoa precisa saber que, além do amor e cuidado do amigo, ele nunca o ignorará ou negligenciará. Ou seja, na prática, o que significa? Tem que me inspirar confiança de quê? Não vai faltar. Que na hora que eu vou precisar dele, eu vou poder contar com ele. Entendeu? É muito simples. E acontece muitas vezes. A gente na vida investe num relacionamento. Mas o que você quer, entre aspas, de qualquer relacionamento, seja comercial, seja vizinhança, seja de amizade, marido-mulher, o que você quer da outra pessoa? Entre aspas, um tipo de retribuição, um tipo de consideração. Como a gente fala, uma mão dupla. Então, no dia que eu reciprocidade,
Mas reciprocidade não é necessária. A palavra eu pensei nela, mas não, que não necessariamente é proporcional. Isso aqui é uma chave importante no relacionamento humano. Às vezes a gente espera proporcional. Eu me dei muito, mas não recebo na mesma proporção. Puxa, eu te ajudei, agora que eu estou te pedindo um favor, você me deixa na mão. Mas talvez, não adianta, estou pedindo para ele algo que não tem condições de me dar. Não sei se dá para entender. Às vezes, por isso a reciprocidade é difícil. Mas a palavra poderia ser reciprocidade. Mas o conceito é entender que o que eu tenho é uma expectativa de que na hora que eu vou precisar dele, ele vai estar para mim. Certo? É normal. É normal. O único que, entre aspas, não tem expectativa de reciprocidade é quem? Com todo respeito, um pai com o filho. Você quer que teu filho te pague tuas contas? Você está pagando as contas de teus filhos, teoricamente, não sei. Eu vou ligar na Yeshiva, vou perguntar. Mas você dá para ele. O que ele tem que fazer? Nada. Você não quer nada em troca. Ou sim? Não, você quer que ele seja feliz. Você não quer em troca. É todo focado nele. Pai com seus filhos é focado neles. A minha reciprocidade é que é o sucesso dele, não quando eu vou precisar dele. Não é que eu cuide de meu filho quando é pequeno para na minha velhice ele como chama, me retribuir. Nenhum pai faz isso. Talvez, chegada a hora, talvez o pai precise disto. Mas eu tenho certeza que na hora que ele deu para o filho, não o fez pensando, bom, é um investimento. Sabe aquele seguro que a pessoa vai pagando e depois, quando, se graças a Deus não teve, como chama, sinistro, devolve o dinheiro. Não está querendo devolução do dinheiro. Não quero que meu filho bom, sustentei meu filho 20 anos, agora ele tem que me sustentar 20 anos também. Não é esse tipo de expectativa que um pai tem com um filho. Você deu para ele para poder encaminhá-lo para ele ser um homem de bem, um homem feliz, um homem sucedido, um homem com H maiúscula. Mas por quê? Por ele, não por mim. Não é que eu estou esperando que as pessoas me batem nas costas e dizem, Tapinha, teu filho, você fez um bom serviço. Espera aí, que serviço eu fiz? Deu para entender o conceito? O resto, todos precisamos de uma reciprocidade. E o que significa reciprocidade? Quando chegar a hora H, saber que posso contar com ele. Se eu não puder contar com ele na hora H, o que vai acontecer? Não há confiança. Ou seja, se na primeira vez que eu pedi para ele não está do meu lado, provavelmente não terá uma segunda chance. Sim ou não? Então, o primeiro fator, na verdade, era o quê? Qual que era o primeiro fator? Traços de caráter. Traços de caráter de quê? Empatia. Principalmente o quê? Que ele se importa, se preocupa. Esse é o primeiro. Segundo fator, a pessoa sabe que além do amor, aquela empatia que ela tem, o amigo lhe tem, aquele amor que o amigo lhe tem, esse amigo não o ignorará. Ou seja, ele, na hora que eu precisar dele, posso contar com ele. Não é na hora que eu vou ligar para ele, fulano, preciso de você. Tá bom, bom saber. Nem tampouco negligenciará no atendimento aos seus pedidos. Pelo contrário, a pessoa sabe que seu amigo decidiu atender seus pedidos e não medirá esforços para o fazer. E isso é muito difícil. Quantas pessoas realmente se comprometem e depois realmente se esforçam e não medem esforços para cumprir aquilo que se comprometeram? Isso é uma realidade. E isso daqui não necessariamente é uma questão de honestidade, é uma questão de caráter. Ou seja, não sempre nós temos, entre aspas, os traços de caráter de não, mas hoje não estou afim. Hoje na sociedade é muito comum isso. A pessoa ele pensa muito em si próprio. Hoje estou cansado, não estou afim. Hoje estou esgotado. Hoje tenho outra coisa mais importante. Pode ser. Mas, consequentemente,
não posso inspirar a confiança do próximo. Porque hoje a gente pensa muito no eu mesmo. O egoísmo é muito mais evidente. Mas como esse egoísmo somos todos, então na prática, isso que está querendo de alguma maneira demonstrar em quem podemos ou não confiar. Agora, a gente sempre está disponível, a gente sempre tem condições. Então, pois se tudo o que está escrito assim não estiver claro, a pessoa não terá condições de confiar no amigo inteiramente, pois sabe que seu amigo pode ignorá-lo e negligenciar o atendimento aos seus pedidos. Na hora que você tem uma dor de barriga, para quem você liga? Para Tzalá. O que significa Tzalá? A Tzalá representa aquele que está à disposição para te atender. Justamente por quê? Porque não é todo mundo que eu posso confiar na hora e contar com eles na hora que eu preciso. Estou dando um exemplo, ok? Então, somente quando o amigo em quem ele confia possui ambas as qualidades. Quais são as ambas qualidades? Na prática, primeiro, a empatia, etc. Ou seja, grande compaixão pela pessoa. E segundo, atenção a todos os seus problemas. Ele terá condições de ele confiar sem ter qualquer dúvida. Ou seja, na hora do vamos ver, eu vou poder confiar nela. Porque sei que posso contar com ela. Amigo de verdade não é aquele que eu vou ver todo dia. Amigo de verdade não é aquele que, na hora que eventualmente vou fazer um lechaim, ele vai vir. Amigo de verdade é aquele que, na hora que eu precisar, eu posso contar com ele. Ponto. Para isso, na prática, também tem que ter uma, como o Steve Fisher falou, uma construção de um relacionamento. Não diria reciprocidade, mas porque nós não fazemos para isso. Mas se eu nunca estou do teu lado, como posso pretender que você esteja do meu lado? É uma realidade. E hoje em dia, na verdade, isso é uma armadilha, porque muitos pensam, tem aquela famosa piada, o que significa estar do lado de alguém? Mandei uma carinha no WhatsApp e mando um WhatsApp, uma lista de transmissão, sábado à noite, desejando Shavuot Tov, sexta-feira, desejando Shabbat Shalom, acabou. Significa que, como? Toda semana eu lembro de você. Eu nem lembro de você. Eu sei que tem uma lista, e na lista tem um monte de nomes. Justo, você está na lista. Não significa que lembrei de você. Na prática, o relacionamento se constrói. E isso é uma questão importante. Se eu dou, eu posso receber. Tem um famoso versículo que eu gosto muito de analisar quando dou aula de casamento, do rei Salomão, que diz que Maim apanim el apanim, quem leva Adam el Adam. Assim como as águas refletem o rosto, assim também um coração reflete um coração. Está claro? Quando você vai e olha na água cristalina, o que você vê? Espelhado o teu rosto. Se você mostrou um sorriso, você vai receber o sorriso. Se você mostrou uma careta, você vai receber o quê? Uma careta. Se você está mal encarado, vai estar mal encarado. Agora, quando se trata de um sentimento, é simples. Se eu vou te receber com um sorriso, provavelmente você vai me mostrar também um sorriso. Esboçar um sorriso. Se eu vou ser, como chama, agradável com você, você vai ser agradável comigo. A gente, na vida, vai ir recebendo e vai, como chama, tendo como se fosse um espelho. Sim? O famoso cidadão que chegou no hotel e pediu para mudar de quarto. O gerente falou, tudo bem, vou te mudar de quarto. Mudou de quarto, passou para outro quarto. E no outro quarto também, ele não gostou, quero mudar de quarto. O gerente perguntou, mas por quê? O que tem de errado nos quartos? Não sei, eu entro no quarto, tem um cara mal encarado me recebendo lá. Sei lá o quê, abro a porta e já tem um cara mal encarado. Aí eu falo, mas o cara mal encarado dentro do quarto? E no segundo quarto, a mesma coisa.
Eu entro num quarto de um cara mal encarado. E o gerente pensou, o que tem de comum esses dois quartos? Não tem ninguém lá dentro. Aí ele se lembrou que os dois quartos tinham um espelho. Aí ele falou, tá bom, eu vou trocar de quarto, mas tenta entrar com um sorriso. Aí depois perguntou para ele, e como foi no terceiro quarto? Fantástico. Cheguei lá, tinha um cara sorridente me recebendo, tudo mais. Na prática, a vida te devolve o que você dá. Certo? É um espelho. Surge uma pergunta. Se já no Egito, a Torá nos conta que tinha espelhos, com certeza que existiam espelhos na época do rei Salomão. Pergunta que surge. Se na época do rei Salomão tinha espelhos, por que ele utilizou a expressão Kemaim apanim el apanim? Assim como a água reflete. Que diga assim como o espelho reflete. Que nem no seu exemplo. O que você vê no espelho? Um reflexo fiel. Muito mais fiel do que a água. Por que o rei Salomão foi buscar o exemplo da água? Porque não falou um espelho? Deu para entender a pergunta? Não entendeu a pergunta? Então me dá uma resposta. Água é mais natural. Água mais natural. É. E então? Transmite a verdadeira imagem. E o espelho não transmite a verdadeira imagem? Ele se quebra. O espelho se quebra. E A água não é... a água mexe. Primeiro a água mexe por quê? Porque a água tem vida. Certo? Tem uma explicação racídica diferente, não quero entrar, mas eu estou me referindo a isso. O que significa água mexe e água tem vida? Ela te reflete de acordo, não fielmente como um espelho, mas ela te reflete de acordo como ela tem condições de refletir, nos ensinando que não necessariamente a outra pessoa vai ser recíproca exatamente do jeito que você deu, porque ela tem uma vida, ela tem um jeito de ser. Não adianta pretender que ela me dê do jeito que eu dei, porque ela não sou eu. Ela tem o jeito dela. Nós, às vezes, criamos expectativas. Puxa, eu te dei tudo, mas ele não tem para me dar tudo. Então não adianta pretender que ele me dê tudo. Ele me dá o que ele tem condições de dar. Não sei se dá para entender. Então, não sempre que vou dar um sorriso para alguém, a pessoa vai me retribuir com um sorriso. Por quê? Porque talvez está num dia que ele não tem condições. E eu devo entender isso. Por isso que o espelhamento tem as matizes, tem as nuances, que são as ondinhas que a água forma. Porque não é exatamente um espelho. Porque a outra pessoa não é um espelho. A outra pessoa é quem ela é. E eu devo entender que ela tem o jeito dela. Então, quando se trata de um relacionamento, por exemplo, marido e mulher, o marido é de um jeito e a mulher não necessariamente exatamente igual. Ao contrário, geralmente não é exatamente igual. E não é para ser exatamente igual. E aí que se enriquecem. Um enriquece e acrescenta ao outro. E isso daqui é o que justamente nos traz aqui, entre aspas, a Torá. O rei Salomão nos ensina, não necessariamente ele vai te retribuir exatamente. E você tem que ter consciência disso. Mas você pode construir esse relacionamento. Agora, se eu tenho consciência de que ele não tem exatamente as condições de me retribuir conforme necessariamente a expectativa, significa que minha confiança nele vai ser mais limitada. Não é falta de confiança. É que nem, desculpa a expressão, quero ser grosseiro, mas um maneta, certo? Vai assistir o show de um amigo. Não adianta o amigo pretender, puxa, por que você não bateu palmas? Não gostou da minha apresentação? Por quê? Porque não tem condições. Estou esperando que ele faça o que ele não tem condições de fazer. Na prática, é isso que nos ensina aqui. A gente tem que saber, ou entre aspas, que não necessariamente todas as pessoas têm condições de nos retribuir na proporção e na maneira que a gente quer e deseja, e às vezes precisa. Águas calmas, né? Nossa, cara,
Bravo, boa. Mesmo as águas calmas, geralmente, tem um movimento. Não tem movimento as águas que são mortas. Tipo, paradas, que não tem vida, não tem fluem. Vamos parar por aqui, que falando de parar. Tem águas paradas. É, eu falei, a gente não pode. Vem a dengue.